Opa, tudo bem? Agora, como estão alternando, agora a escola naval dessa vez. Questão que a gente parou antes era 25, então essa é a questão 26. A questão vai aparecer aí pra vocês. É de física, prova azul de 2017. A questão é de ciclo de Carnot, então termodinâmica. A matemática dela não é difícil, só o que é complicado é essa parte, em geral, no ensino médio não é visto. O pessoal não vê isso porque não é conteúdo de ensino médio, mas obviamente vestibular militar cobra. Ciclo de Carnot e eficiência de Carnot, etc. Bem, vocês viram a questão aí, não tem muito enunciado, vamos para ela então. Questão, tô dando pra ver, aqui, questão 26. Tá, a questão 26 da Escola Naval, ele nos diz o seguinte, que a gente tem uma máquina de Carnot, então ela é uma máquina de Carnot, cuja eficiência diurna N0 é igual a 0,6, tá? Aí o que ele diz? Ele diz que durante o dia ela tem uma eficiência e durante a noite ela tem outra. Sendo que ele dá que a temperatura da fonte quente no período noturno ela é metade da temperatura da fonte quente no período diurno e a temperatura da fonte fria no período noturno é 3/4 da temperatura da fonte quente no período diurno. Da fonte fria no período diurno, desculpa, da fonte fria. Aí ele pede a variação percentual, a diferença percentual que existe entre as eficiências. Isso aqui vai gerar uma eficiência no noturno, né? Ele pede a variação percentual disso. Tá. Só para quem não conhece, o que é uma máquina de Carnot? Uma máquina de Carnot, ela é a máquina que nos dá a maior eficiência possível que poderia ser alcançada em qualquer sistema termodinâmico. Ela é impossível de existir, na vida real isso não existe. Por quê? Porque a máquina de Carnot, ela presume que a variação da entropia é zero. Na prática, a variação de entropia nunca é zero, porque a energia sempre tende a ficar mais caótica. O delta S igual a zero seria o sistema ficar no mesmo estado de desordem. O que não, ele vai sempre aumentar porque tem atrito, tem perda, etc. Isso aqui nunca acontece na vida real. Isso aqui é um modelo teórico. A gente usa para quê? Para estimar qual que é o máximo teórico que poderia chegar. Isso nunca vai se chegar. No caso, então, isso é a máquina de Carnot. Ela considera a entropia igual a zero. Daí tu tem as formulazinhas de Carnot que dão que é meio que direto que a eficiência de uma máquina térmica, vamos supor uma máquina térmica aqui, ó. Vou supor uma máquina térmica. Aqui eu tenho uma fonte quente e uma fonte fria. A fonte quente produz um calor QQ e libera para a fonte fria um calor QF. E ela realiza um trabalho. A eficiência desse sistema ela é dada por o trabalho, que é o que eu quero, dividido pela quantidade de calor que eu retirei da fonte quente. O que eu quero numa eficiência alta? Eu quero produzir o máximo de trabalho possível para menor quantidade possível de calor que eu conseguir tirar. Então, tecnicamente, numa máquina térmica, a eficiência máxima seria 1, se fosse igual. Isso aqui não acontece por causa de Carnot, isso aqui é impossível. Então, é assim que a gente acha a eficiência. E como é que a gente acha o trabalho aqui? Conservação da energia. Como a gente tem que QQ e QF saindo, e a gente produz trabalho, a gente tem que QF mais o trabalho tem que ser igual a QQ. Isso é da conservação de energia. Porque toda energia que veio da fonte quente, ou ela virou trabalho, ou ela foi despejada na fonte fria. Então, na conservação de energia vem isso aqui. Substituindo isso lá em cima, a gente vai ficar o quê? Que N é igual a QQ menos QF sobre QQ. Que dá QQ sobre QQ menos QF sobre QQ. Isso aqui então vai dar 1 menos QF sobre QQ. Tudo derivando da fórmula do Carnot, né?
Tá. Só que o Carnot, ele tem essa particularidade. No caso de Carnot, a entropia, a variação dela é zero. O que é a entropia? A entropia, ΔS, ela é a variação da quantidade, ela é a quantidade de calor pela temperatura. Como ela é sempre igual, em todo ciclo, então a gente tem, porque a variação dela é zero, a gente tem que QQ sobre TQ é igual a QF sobre TF. Isso aqui é consequência direta da entropia ser zero, que é essa posição que a gente faz no caso de Carnot. Sendo assim, eu posso isolar o QQ sobre QF como aqui. QQ sobre QF, eu posso dizer que é TQ sobre TF. E aí eu substituo ali e a gente fica na fórmula clássica de Carnot, que é aqui o pessoal normalmente bitola. A eficiência de Carnot é 1 menos TQ sobre TF, que é que a gente vai usar aqui. Ó, aqui é eficiência normal. Isso aqui vale para qualquer caso. Se eu tiver os calores da saída da máquina, eu consigo. Aqui é o caso de Carnot, é o caso máximo. Nunca vai superar isso aqui. Então ela nunca vai ser 1, entendeu? Nunca. Porque as fontes aqui não tem como dar zero, porque a fonte quente não pode ter 0 Kelvin. 0 Kelvin é absurdo. Então ela nunca vai ser 1, que é o caso que está falando aqui. Pela conservação da energia, poderia ser 1, se W fosse igual a QQ. Mas pela segunda lei da termodinâmica, que ΔS não pode ser negativo, essa é a segunda lei da termodinâmica, ΔS é maior ou igual a zero, pela segunda lei, então o N igual a 1 é absurdo. Sendo assim, o máximo é esse, que é o N de Carnot, que é o caso ali, tá? Só uma revisãozinha. O problema é só precisar dessa fórmula para fazer isso aqui, né? Vamos lá, então. Então, qual que é o N do diurno? É o N0. Isso aqui é o que? É 1 menos o TF, desculpa, do diurno sobre o TQ do diurno, tá? Isso aqui, o N0, ele me deu que é 0,6. Então a gente vai ficar que TF do diurno dividido pelo TQ do diurno é igual a 0,4. Que vai ficar 0,6 menos 1, vai ficar menos 0,4. O menos com menos fica mais, fica 0,4. Sendo assim, TFD é igual a 0,4 TQD, tá? Isso aqui agora eu vou guardar, né? Óbvio, para usar depois. A relação das fontes. Então, o que está acontecendo no meu problema, para entender? Eu tenho essa máquina que ela funciona em 2 ciclos diferentes, diurno e noturno. No diurno, eu tenho isto, eu libero o calor QQ e pego um calor QF. E a razão desses calores, dessas temperaturas, é 0,4. Tá? É isso que está acontecendo, é isso que eu descobri. Aí no noturno, o que ele já me deu a relação que tem. A temperatura quente no noturno, ela é menor, ela é metade do diurno, porque de noite está frio, né? E a temperatura fria do noturno tem que cair também. Então é 3/4 da temperatura fria do diurno. Sendo assim, o N do noturno, que é o N1 que ele quer no caso, é 1 menos TF do noturno sobre TQ do noturno, usando essa fórmula aqui sempre. Essa fórmula aqui, que é de Carnot. Eu posso usar porque é o ciclo de Carnot, ele falou. Então, N1. Agora, o que eu vou fazer? Tem que achar o TFN. TFN é 3/4 de TFD. Então, eu vou substituir aqui, ó. 3/4 de TFD. E TQN... Opa, não tá dando pra ver. E TQN é o que? TQN é meio de TQD. Então, substitui aqui meio de TQD. Ok, então quanto é que fica N1? Vai ficar 1 menos 3 meios de TFD sobre TQD. Tá? TFD sobre TQD eu tenho aqui, vale 0,4. Então é só substituir isso aqui. Viu? A questão era muito simples, era só conceito. A matemática é muito simples. O problema dessa questão era conceito, substituir 0,4. 1 menos 3 meios vezes 0,4.
o que dá 1 menos 3 quintos, o que dá 2 quintos, o que dá 0,4, justamente. Só que ele não quer o 0,4, ele quer o erro. Então, não é o erro, é a variação percentual. O erro seria se tivesse um problema com o erro. Então, como é que a gente acha a variação percentual? É fácil. A variação percentual é o delta n sobre o n inicial. Então, é a diferença das eficiências, que dá n1 menos n0 sobre n0. Ele deu a fórmula ali no problema, então dá pra ficar mais tranquilo também. Isso aqui, então, vai ficar 0,4 menos 0,6 sobre 0,6. Isso aqui fica menos 1/3, que dá menos 0,33, o que é igual a menos 33%. Aqui. 33% nos marca a alternativa C. Letra C. Fechou de Carnot. C de Carnot. Ele dava a fórmula. Tem um errinho na questão porque ele não bota o sinal de menos lá no enunciado. Poderia ter lá a questão por isso, mas acho que ficou meio implícito que é isso, né? A diferença percentual seria com menos, né? Não precisava ter posto. Mas eles não anularam essa questão, porque não precisava, acho mesmo. No caso é isso. Eu dei uma pequena explicação meio rápida, foi meio corrido sobre Carnot e sobre entropia, foi bem corrido. Isso aí é um pouco mais teórico, mais trabalhoso. Mas é para entender de onde é que vem, qual que é o conceito. Porque é importante o fato de ele ter dito que é máquina de Carnot, porque é assim que tu pode usar essa fórmula. Tem muita questão que já apareceu, que eles dão as temperaturas das fontes quentes e frias, mas eles não dizem que é a máquina de Carnot. Então tu não pode usar, eles dão de propósito para o aluno marcar a alternativa que use Carnot. Porque Carnot só pode quando está escrito Carnot. Só pode usar isso aqui quando está escrito Carnot. Então, no caso era Carnot, podia usar tranquilo. Sendo assim, é isto. Esta é a questão 26. Se gostou, curte, comenta, compartilha. Deixa o feedback ali se tem uma coisa que possa melhorar. Esse vídeo eu acho que eu me perdi um pouquinho alguma coisa ali. Fui me improvisando na hora. Mas espero que tenham gostado. Ativa o sininho para receber notificação quando eu ver vídeo novo e se inscreve no canal. É isso aí, um abraço e até a próxima.